Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a dualidade da luz. A gente vai ver que o comportamento da luz, além de partícula, ela também se comporta como onda. Tudo bem? Nós vimos até agora então todo o estudo de luz. Nós vimos a ótica geométrica, falamos que a luz é partícula e nós vamos entender que mais tarde apareceu um outro físico que fez a proposição de que a luz não se comportava apenas como partícula, ela também se comporta como onda. Então a aula de hoje é sobre isso que nós vamos falar, o comportamento dual da luz. Tenha uma boa aula e vem comigo. Então, como nós falamos, a luz ela tem um comportamento como partícula, como já previa Newton, e depois, mais tarde, aproximadamente por volta dos anos 1700, apareceu Huygens, um outro físico que publicou um livro falando sobre os experimentos da interferência da luz. Foi quando ele propôs que a luz, além de partícula, ela também se comportava como onda. Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo. Olá, meu nome é Diogo e este aqui é o Portal da Ciência. No vídeo de hoje falarei sobre a dualidade onda-partícula da matéria e o fato de que a energia é quantizada. No advento do século XX, um enigmático fenômeno conhecido hoje como efeito fotoelétrico intrigava o mundo da ciência. Em suma, ao emitir luz sobre a superfície de um metal, podem ser ejetados elétrons dele. Isso ocorre porque a energia da luz é transferida aos elétrons. E se houver energia o suficiente, eles serão acelerados para fora do metal. Contudo, os elétrons somente são ejetados quando incide-se luz de alta frequência. A luz de baixa frequência não era capaz de retirar elétrons do metal, mesmo aumentando muito a intensidade da luz. Em 1905, Einstein propôs uma hipótese para explicar por que isso acontecia. De acordo com Einstein, a energia é transportada em pequenos pacotes. Quanto maior a frequência da luz, maior a energia desses pacotes. Dessa forma, a luz de alta frequência carrega pacotes com muita energia, o suficiente para retirar elétrons do metal. Já a luz de baixa frequência carrega pacotes com pouca energia, e assim não é capaz de fazer o mesmo em nenhuma circunstância. Afinal, aumentar a intensidade da luz somente aumenta o número de pacotes, mas não a energia contida em cada um deles. Esses pacotes ficaram conhecidos como quanta, a palavra em latim para pacote, e o quanta da luz é denominado fóton. Einstein comprovou que na natureza a energia é transportada na forma de pequenos pacotes, e por isso se diz que a energia é quantizada. A razão pela qual o efeito fotoelétrico foi tão revolucionário é que os fótons são pura e simplesmente partículas. Pela primeira vez na história, observou-se que a luz, uma onda, também agia como uma partícula. Esse fenômeno ficou conhecido como a dualidade onda-partícula da luz. 19 anos depois, em 1924, o físico francês Louis de Broglie propôs em sua tese de doutorado uma hipótese brilhante. Se a luz é capaz de agir tanto como partícula quanto como onda, talvez as outras partículas que conhecemos também possam agir como ondas. Assim, a dualidade onda-partícula se aplicaria a toda a matéria, não só à luz. Tudo o que existe à nossa volta seria dotado de frequência, comprimento de onda e amplitude, e seria capaz de agir como uma onda, algo que mudaria para sempre a nossa compreensão da realidade. 3 anos depois, os físicos americanos Clinton Davidson e Lester Germer realizaram um experimento para testar a hipótese de de Broglie.
Eles lançaram elétrons em um cristal de níquel e, surpreendentemente, encontraram evidências de que os elétrons realizaram difração e interferência, fenômenos exclusivos de ondas. A hipótese de de Broglie havia sido confirmada, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Física de 1929. Mas se esse é o caso, por que não agimos como ondas no dia a dia? A resposta só pode ser revelada pela matemática da mecânica quântica. O comprimento de onda de um fóton é dado pela razão entre uma constante, chamada de constante de Planck, e a sua quantidade de movimento. De Broglie propunha que essa relação também deveria ser válida para a matéria. Desconsiderando a relatividade, a quantidade de movimento de uma partícula é dada pelo produto entre a sua massa e velocidade. Dessa forma, obtemos uma equação capaz de calcular o comprimento de onda de qualquer corpo que existe, a chamada equação de de Broglie. Com ela, podemos determinar o comprimento de onda de um átomo, de uma estrela, de uma galáxia ou de qualquer matéria no universo. Basta que saibamos sua massa e velocidade. Nesse sentido, o comprimento de onda de átomos e moléculas é menor do que a distância entre eles. Por isso, em condições normais, as moléculas não interagem entre si como ondas. Ao invés disso, as moléculas agem como partículas em suas interações. Por essa razão, o mundo macroscópico pode ser descrito classicamente, sem considerar os efeitos da mecânica quântica. Mesmo assim, não podemos contemplar os céus e nos esquecer de que existe todo um universo dentro de nós. A sensação de compreendê-lo e explorá-lo é inigualável. Sentimos cada sinapse em nosso cérebro elucidando nossos pensamentos, e a eletricidade viajando pelos nervos do nosso corpo como uma tempestade de raios, arrepiando-nos e criando uma magnífica sensação de fascínio. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Então, como a luz ela se comporta como uma onda, vamos falar então sobre as ondas. Um objetivo em vibração produz uma onda cujas propriedades principais são as seguintes grandezas: frequência, amplitude e período. Então, pessoal, todas as vezes que a gente fala sobre ondas, a gente tem três propriedades principais referentes a grandezas de ondas, que são frequência, amplitude e período. Agora, o que vem a ser cada uma delas? A frequência é o número de vibrações completas do corpo realizadas em uma unidade de tempo. A amplitude refere-se às posições ocupadas pelo corpo em vibração e à distância entre a posição de equilíbrio e a sua posição máxima de propagação. Já o período é o tempo gasto para efetuar uma vibração completa. E o período ele é inversamente proporcional à frequência. Temos aí essa formulinha que dá a relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência. Se eu multiplico o comprimento de onda pela frequência, eu encontro a velocidade da onda. Então, V é a velocidade da onda em metros por segundo. O lambda, uma letra grega, é o comprimento da onda em metros. E a frequência, que é o inverso do período, ou seja, se período é tempo, é dado em segundos. Qual que é o inverso de segundo? 1 sobre segundo, que levou o nome do físico Hertz. A abreviatura Hz. Então, a unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz. Aí nós temos um exemplo gráfico de duas ondas. Eu tenho no primeiro exemplo de cima uma onda de alta frequência, cujo comprimento de onda
é menor que a de baixo. A de baixo eu tenho uma onda de baixa frequência, já um comprimento de onda maior que a de cima. E o comprimento de onda é exatamente a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Vamos entender aqui com o cursor. Olha bem, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista. Aqui eu tenho um vale e aqui eu tenho outro vale. Então a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales é o que nós chamamos de comprimento de onda. E a amplitude é exatamente a distância de uma crista até um vale. A distância na vertical. Tudo bem? A segunda lei de Newton prevê que um corpo oscilando em movimento harmônico simples tem seu período definido por esta equação seguinte. Período T é igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada da massa pelo constante K. E o que seria esse constante K? É a constante de uma mola. Então eu tenho aqui uma mola oscilando conforme um movimento harmônico. Então, se eu tenho essa mola e ela está oscilando, ela vai ter um período de oscilação, ou seja, um tempo que ela vai levar onde ela não está deformada até o que ela se deforma e volta para a posição inicial. Então, o tempo, esse período, é exatamente de onde ela sai, deforma e volta para a posição inicial. O m é a massa do corpo que está preso à mola e o k é a constante da mola. Bom, pessoal, chegamos ao final desta aula. Agora vocês vão fazer aquelas atividades que eu sempre coloco lá na nossa sala de aula. E qualquer dúvida, vocês já sabem os canais para comunicação. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.